Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cerrado Cast. O episódio de hoje é especial porque a gente está encerrando o nosso mês da saúde aqui na Unimed Cerrado. Quando a gente fala em saúde, é muito comum pensar só quando algo não vai bem, né? Mas a verdade é que o cuidado começa muito antes disso. Começa na prevenção, nos hábitos e nas escolhas do dia a dia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como cuidar melhor da nossa saúde de forma simples, acessível e contínua. Para começar esse bate-papo de hoje, eu estou aqui com a doutora Shirley Pádua para ajudar a gente a entender esse olhar mais amplo sobre saúde. Doutora Shirley, seja muito bem-vinda ao nosso Cerrado Cast. É um prazer tê-la aqui com a gente. É que a senhora se apresente para a gente, por favor. Olá, é um prazer para mim estar aqui hoje com você. Sou a doutora Shirley, sou médica e atualmente exerço o cargo de presidente na Unimed Cerrado. É uma alegria participar desse momento e poder falar sobre um tema tão importante que é o cuidado com a saúde. Doutora, para a gente começar bem do começo mesmo, quando a gente fala de a gente precisa cuidar da saúde, as pessoas precisam cuidar da saúde. O que que isso de fato significa na prática? O que que é cuidar da saúde? Cuidar da saúde é amar-se. Na prática, é muito além de tratar de uma doença. É promover saúde, é mudança de hábito, é mudança de vida. É mais do que a ausência de uma doença, é um equilíbrio entre o corpo, a mente e a alma. É pensar em saúde pública, é pensar também em saneamento. Então, saúde, o contexto ele tem que sair dessa caixinha de uma doença. A gente tem que preocupar em promover, em fazer prevenção, em Sim. mudanças de hábitos. É um contexto. Tocou num ponto importante, que é a prevenção. Aqui na Unimed Cerrado, a gente trabalha muito com a medicina preventiva, a atenção integral à saúde, e também no âmbito externo com os nossos beneficiários, com a comunidade, de prevenção. Mas quando isso atinge a pessoa, parece que é uma palavra muito distante. O que que é prevenção? Por que que eu tenho que me prevenir? Qual que é realmente o sentido de prevenção? Qual que é o impacto que isso pode, deixar de acontecer alguma doença? Realmente tem algum significado? O impacto de trabalhar a cultura da prevenção é fundamental na nossa vida, na construção da saúde, seja ela pessoal ou no coletivo. Se eu tenho o hábito de mudanças pequenas no meu dia a dia, se eu, se eu absorvo a importância de buscar uma alimentação mais saudável, Sim. mais livre de alimentos processados, se eu crio a disciplina de praticar uma atividade física diária, não existe aquela que é a melhor é aquela que eu me identifico mais. E se eu tenho a responsabilidade de procurar um médico, sim, para fazer o famoso check-up anual, né? Sim. Cada um na sua idade tem aqueles exames básicos que vão te permitir fazer um diagnóstico precoce de uma alteração de um exame laboratorial ou um diagnóstico precoce mesmo de uma doença. E essa precocidade muda todo o cenário do prognóstico dessa doença, da evolução. Então, isso é primordial. Fundamental. E uma obrigação nossa, de cada um, né, de cada um que está escutando isso, é de saber que ele tem um papel fundamental em disseminar essa importância de promoção e prevenção. É uma questão de autocuidado também conosco, né? É o amar-se, é o cuidar-se, e o nosso cuidar-se vai além de nós mesmos, estende. Se eu me amo e eu me cuido, eu estou tendo uma responsabilidade maior com a minha família, com Sim. o outro. Então, é uma filosofia que a gente tem que estar buscando. E é mudança mesmo de paradigma, é de grão em grão. E eu entendo, eu acredito que eu vejo isso que ainda é um hábito cultural do brasileiro, de procurar ajuda, procurar medicina só quando tá ali no ápice da dor ou quando às vezes nem quando o sintoma surge, é quando o sintoma surge, ele deixa ele subir para procurar ajuda. Por que que isso ainda acontece tanto? É o que a gente acabou de falar, é o contexto cultural, né? A gente não foi criado para promover, para prevenir, a gente foi criado para cuidar. Então a gente ainda tem esse estigma. A gente acha bobagem ir ao médico todo ano, a gente acha que é balela essa história de mudanças de hábitos de vida, a gente acha que qualidade de sono não vai representar na minha saúde física. Sim.
A gente acha que saúde pública não interfere porque eu tenho água tratada em casa, se o outro não tem, isso não vai me refletir. Então é contexto mesmo, a gente foi criada com com essa percepção de que, eh, procurar saúde era no momento que você tinha algo que te gerasse uma limitação. Uhum. E quando a gente procura ali no início de algum sintoma, e às vezes até fazendo esse check-up antes de sentir algum sintoma, você pode ter uma porcentagem de cura, dependendo da doença, total, né? A gente não pode, a gente efetivamente muda de forma drástica o prognóstico. Prognóstico é a forma da evolução. Então, o hábito da prevenção me permite ter grandes chances de tratamento hoje em vários tipos de câncer, né? Me permite evitar hábitos que vão me levar a uma chance maior de uma doença coronariana. Então, efetivamente, prevenção muda cenário, muda vida, muda história. Perfeito. Eu acredito muito nisso também. Bom, doutora, para a gente fechar, se você pudesse deixar um recado para quem está nos assistindo, quem está nos escutando. Nossa, esse bate-papo está me impactando, eu queria cuidar da minha saúde, mas eu não tenho tempo, tá corrido, tenho filhos. O que que eu posso fazer um hábito simples, um cuidado simples no meu dia a dia? Primeiro tempo, quem faz é a gente. A prioridade quem coloca é a gente. Então, delegar isso, já fazendo disso uma justificativa por É, não fazer de nada, já é fato. uma grande mudança, é você ter responsabilidade sobre você mesmo e não se esconder na frase "eu não tenho tempo, eu não consigo". Então, todos nós temos a oportunidade de, no dia a dia, dar um primeiro passo. Começar uma alimentação mais equilibrada, ter um cuidado maior com a higiene do sono, ter uma responsabilidade maior com você mesmo e com aqueles que você ama e que você cuida. Então, uma palavra única é: ame-se, cuide-se. Perfeito. Muito obrigada por tê-la aqui conosco no Cerrado Cast. Foi um prazer pelo seu tempo e por todo esse âmbito da medicina que eu acredito que vai impactar quem está escutando a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer estar aqui com você. No fim das contas, a saúde vai sendo construída todos os dias. E aí entra um ponto super importante: os nossos hábitos. Porque muitas vezes a gente acha que precisa mudar tudo de uma vez, mas na prática são pequenas atitudes que fazem diferença. E para ajudar a gente a trazer isso para o dia a dia, eu estou aqui com a doutora Sara. Doutora Sara, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui com a gente no Cerrado Cast. Você pode se apresentar para a gente, por favor. Ai, muito obrigada pelo convite. Então, sou médica de família, sou da área da medicina preventiva aqui da Unimed Cerrado e estou muito lisonjeada com o convite. Sou diretora técnica da área agora, então vai ser um prazer falar um pouquinho sobre esse tema aí importante, né, que é saúde, como cuidar da nossa saúde. Isso mesmo. Para a gente começar, quando a gente fala de hábitos saudáveis, ali começando no simples mesmo, no dia a dia, o que que realmente não pode faltar? Olha, eu falo que tem 4 coisas, né, que são imprescindíveis para a nossa saúde, que é a alimentação saudável, atividade física regular, um sono adequado e o cuidado com a nossa saúde mental. Então, se a gente consegue trabalhar bem esses 4 pilares, fazendo o básico, a gente já faz algo muito grandioso pela nossa saúde. Então, não é fazer tudo perfeito, mas é fazer de uma forma a dar mais qualidade, né? Mas trazer mais consciência para essas ações do nosso dia a dia. Então, a gente precisa do nosso corpo para a gente movimentar, para a gente andar de um lugar para o outro, se deslocar para trabalhar. Então, por que que a gente não cuida, né, fazendo um exercício físico para nos garantir que a gente consiga, né, fazer isso sem dores, né, sem desgastes. Outra coisa fundamental é a questão da alimentação. Muitas vezes a gente começa a se alimentar sem entender o porquê que eu estou comendo, o que que aquele alimento vai me trazer de benefício nutricional. Então, às vezes, a gente fica no automático só pensando assim: ah, vou matar minha fome. Mas será que ali o que tem naquela comida, ela pode trazer algum benefício de nutrientes, né, para alimentar realmente o meu corpo? Porque a gente precisa pensar nessa questão
de alimentação, né? Como algo a nutrir mesmo, né? Nosso cérebro, nossos órgãos. Então, isso é fundamental. E a questão do sono é o básico, né, gente? A gente precisa recarregar as energias. Como você carrega o seu celular à noite, você também precisa recarregar o seu corpo para você conseguir ser produtivo no outro dia. Então, uma noite mal dormida, ela representa ali um outro dia de menos produtividade, com certeza, né? O cérebro já fica mais lento, a gente já tem dificuldade de acordar, precisa de muito café, né? Para poder conseguir ligar a máquina ali. Então, fazer uma higiene adequada do sono é fundamental para que você realmente tenha esse sono mais reparador. Ou identificar o que pode estar atrapalhando o seu sono à noite, que existem algumas patologias também que interferem nisso, né? E a questão da saúde mental é o fundamental, né? A gente não tem como, não adianta nada eu fazer o exercício físico regular, comer bem e estar sempre estressado, né? Brigando, com emoções repreendidas, cortisol alto. Isso vai, mesmo assim, me levar a um adoecimento, né? Uma vez eu escutei, eu nunca esqueci isso, que nós somos seres biopsicossociais. Então a gente precisa tentar, mesmo com a rotina acelerada, mesmo com muitas funções no dia, tentar fazer o mínimo possível. Então, ter uma boa qualidade de sono, comer coisas boas que vai trazer benefícios, né, igual você falou, e também tentar trazer algo leve para o dia a dia. Que aí eu te pergunto o que que seria, por exemplo. Trazer esse escape no nosso dia, às vezes, escutar uma música, um podcast, tomar um banho sem ficar mexendo no celular ou sem filho gritando, tomar um chazinho ali, 10 minutinhos antes de começar o dia, para ter esse momento seu, que vai dar uma relaxada. Isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas acham que para ser saudável, precisa de algo muito complexo, né? E você está citando coisas muito simples. Sim. Então, uma rotina de autocuidado, a pessoa já pensa que, assim, precisa de ter uma banheira, né? Com Com hidromassagem. Não, né? Assim, a gente não, vários suplementos alimentares. Gente, a gente pega um sol mesmo, vitamina D lá do sol. Se a gente toma um banho, igual você falou, às vezes com uma música que te agrade, né? Coloque, tem aquele momento para você refletir sobre o seu dia a dia, ou para você não pensar em nada. São momentos valiosos e que fazem diferença na nossa saúde mental, principalmente, né? No nosso bem-estar. E a gente não pode pensar em colocar metas inalcançáveis, né? Então, eu falo que o sucesso para você ter essa mudança no estilo de vida é você colocar metas acessíveis. Então, são pequenas mudanças que você vai fazendo ali no seu dia a dia, que pode trazer um melhor equilíbrio para o seu corpo. Se você percebe que está dormindo mal, o banho relaxante antes de dormir talvez seja uma alternativa, né? Ouvir um podcast à noite, né? Que seja de meditação Sim. guiada, De chuva de chuva caindo, uma música relaxante. Então, existem algumas meditações guiadas que são excelentes para ir relaxando todas as partes do corpo, que eu indico e prescrevo para paciente. E na rotina corrida, quanto menos você dificultar a sua vida, melhor, né? Coloque metas acessíveis, esse é o principal. Se toma refrigerante todo dia, passa a tomar, escolhe 2 refeições na semana para tomar o refrigerante, né? Come muito doce, muito carboidrato. Tente reduzir o nível de carboidrato. Às vezes a gente esquece que carboidrato ele está na maioria dos alimentos, que ela é a principal fonte de energia para o nosso corpo, é a glicose. Então, ele está presente, inclusive, nos vegetais, nas frutas, né, nas verduras, mas às vezes a gente acha que não, que só no pão, na batata, no Aí quer cortar macarrão. tudo de uma Então, vez. a pessoa, ou ela monta aquele prato do arroz com a farofa, com o macarrão, e aí ela coloca a cenoura,
o tomate, mas ela esquece que ali também tem carboidrato. Então, fica uma alimentação muito rica só de açúcar, né? E isso é uma coisa que você precisa ir pensando na hora de se alimentar. Por que não tirar um pouco, então, desse excesso de carboidrato, que isso é o que pode te levar, às vezes, a um aumento de triglicerídeo, né? Que é um tipo de colesterol, a uma diabetes, principalmente se você já tem fatores familiares. Então, estar atento a essas questões do dia a dia e tentando mudar com metas acessíveis, né? Tomando mais água, fazendo atividade física, nem que seja 15 minutos. Eu tenho muito paciente que fala assim: não, mas não tem jeito de eu fazer exercício, porque eu trabalho fora, eu viajo muito, então eu não consigo ir para uma academia de forma regular. Mas ao mesmo tempo eu tenho outro perfil que eu falo que quando a gente quer fazer, a gente Dá um faz, jeito. né? A gente dá um jeito. Existem diversas plataformas hoje em dia que te entregam treinos de 15 minutos por dia, de uma moderada intensidade, alta intensidade, e que vai resolver o seu problema, que você pode fazer dentro da sua casa, Sim. dentro do seu quarto de hotel. Até subindo escadas, dá pra fazer Dá para exercício. melhorar. Já é um começo, né? Se eu sempre subo de elevador, você subir de escada já pode ser um começo, né? Ou você realmente se propor a fazer algo de forma regular. O que geralmente as pessoas fazem e erram muito é essa questão de começar com uma meta muito perfeita. E agora, a partir de amanhã, eu não como mais doce, eu não vou tomar refrigerante, vou me inscrever na academia. Então, assim, são coisas que, será que naquela rotina vai funcionar? E às vezes ela começa, uma semana ela faz, na outra semana ela já acha muito difícil permanecer. Então, o segredo está Fica entre ali, 8 ou 80, né? em começar bem devagar, a passos de formiga, com coisas que você realmente acha palpável e que vai caber na sua rotina. E, doutora, agora no âmbito de exames do dia a dia, da rotina que precisa ter. A gente tem o hábito cultural ainda de só fazer exame ou só procurar ajuda quando tem um sintoma ou quando esse sintoma já está agravado. Mas para aquelas pessoas que já estão se sentindo ok, que não tem nada aparente, qual que é a importância de manter esses exames e quais são esses exames que realmente precisa estar ali, mesmo quando aparentemente está tudo certo, mas mantê-los, o check-up em dia? Uhum. É impossível a gente falar disso sem pensar em uma questão que chama-se história natural das doenças. Toda doença, né, tem uma teoria de Lever e Clark que ele fala assim, que a doença ela divide em duas fases, né? A pré-patogênica e a patogênica. Pré-patogênica é quando você ainda não entrou em contato com o patógeno ou com a condição que te deixou doente. A patogênica, você já está doente, mas você pode estar numa fase assintomática ou sintomática, ou de complicações daquela doença. Então, os exames de rastreamento, exames de rotina, eles são essenciais para essa fase, para assintomática. Você já está doente, mas você não sabe que você está Sim. doente, entendeu? Então, existem, no momento, consensos, né, de rastreamento de doenças que são mais graves, consideradas mais graves, e que ameaçam a nossa vida e que a gente precisa rastrear, ou pela prevalência, né, como uma diabetes, por exemplo, uma pressão alta, que acomete grande parte da população e que são doenças silenciosas, que ao manifestar sintomas clássicos, já está numa fase muito avançada dessa doença. Sim. Então, quando a gente está falando de doenças que demoram a aparecer sinais e sintomas, a gente precisa desses exames para nos dar apoio, né? Para fazer a detecção precoce e evitar mesmo as complicações, que é o que leva a um desfecho negativo, né? Ou de morte precoce, ou mesmo de complicações sequelas que vão te deixar ali com uma qualidade de vida ruim. E aí, falando assim, dos principais, né? Quando a gente fala de saúde da mulher, a gente fala em câncer de colo do útero
que é um dos mais prevalentes, né? Só não mais do que o de mama. Então, esses 2 tipos de câncer, eles podem ser rastreados através de exames, né, ginecológicos. Então, o corpo citológico através do Papa Nicolau, né, e a mamografia para o câncer de mama. Vai haver uma variabilidade no início desse rastreamento, dependendo do seu histórico familiar, tá? Em relação aos homens, atentos à questão da próstata, né, que é uma doença também silenciosa, que demora a aparecer sinais e sintomas, que pode ser confundida com a hiperplasia prostática benigna, né? Ao longo dos anos, o homem vai aumentando mesmo essa próstata. Isso é natural, é quase fisiológico. E tem que ser diferenciado, se não é realmente uma questão benigna ou se tem algo ali maligno. E é através desses exames, do acompanhamento de rotina que você vai identificar. Fora isso, para a população geral, sempre estar atento aos exames de colesterol, de glicemia de jejum, né, para detectar o diabetes, a monitorização da pressão, certo? IMC, para você verificar se está com o peso adequado para a sua estatura. Se não tiver, a obesidade, sobrepeso, a gente vê que é um grande fator de risco para diversas outras doenças, inclusive para a pressão alta e diabetes, né? Considerando aí na maior parte das questões e também, inclusive, do câncer, tá? Perfeito. Acredito que essa conversa conseguiu trazer mais para a realidade, tanto para quem está assistindo, mas para os nossos colaboradores. Tem algum recado ou um reforço que aproveitar esse momento para deixar para esse colaborador que está assistindo a gente agora? Eu queria deixar a seguinte mensagem: a saúde, ela é muito mais simples, né, do que a gente pensa, mas ela depende muito mais da gente do que do outro. Então, não trate a sua saúde, não pense que a mudança de hábito seja algo complexo, é algo muito simples, é uma pequena mudança que você fez hoje no seu dia, que você passou a tomar mais água, que você restringiu o açúcar, em vez de 5 vezes na semana para comer uma, né? Tentar achar um equilíbrio ali dentro do seu dia a dia, fazer a sua atividade física, que tem coisas que são inegociáveis, né? Atividade física eu falo que é uma delas, se você precisa fazer todos os dias, nem que seja 15 minutos, você já está fazendo algo por você. Então é mais simples do que a gente pensa, mas exige a nossa responsabilidade, né? A gente precisa ter disciplina, responsabilidade com o nosso autocuidado. É realmente uma questão de equilíbrio. Não precisa sair do 0 a 100 de uma vez, mas tentar mudar pequenas coisas no seu dia a dia que vai fazer uma grande diferença. Não só, a gente fala muito da atividade física, mas não é uma questão estética, não só estética, mas de ter uma velhice com qualidade, uma vida com qualidade de vida. Uma vida atual com qualidade, não falo nem velhice, porque está totalmente relacionado com a nossa saúde mental, atividade Nossa, física, total. né? Se eu não faço atividade física, meu cortisol fica alto. Fica alto. Se eu não vou para academia um dia, o meu corpo parece que já sente falta, mas eu só consigo sentir isso quando eu começo a fazer todos os dias. Sim. Aí eu vejo esse benefício e depois quando eu paro de fazer, eu vejo o que realmente, né, tá faltando, a falta que faz. Então precisa ter uma rotina, né? Bons hábitos merecem nossa atenção todos os dias, né? E ter um acompanhamento com um médico, né, que faça esse acompanhamento ao longo da vida, que te conheça, que entenda os seus hábitos, que saiba te instruir como você pode usar as melhores ferramentas, é fundamental. Que tipo de rastreamento você vai fazer esse ano, né, de acordo com a sua faixa etária, com o seu histórico familiar. Isso é importantíssimo também. E não depende de idade, qualquer idade, você precisa ter um médico que esteja te acompanhando. Não que seja para fazer exames, mas que seja para você conversar, para ver se os sintomas que você tem apresentado, o estilo de vida que você está apresentando, realmente pode elevar o risco para a sua saúde. Então, esse acompanhamento, ele é muito importante. Perfeito.
Doutora Sara, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade aqui com a gente. Foi um prazer ter essa conversa. Eu acredito que vai impactar muito o nosso colaborador, mas tanto a comunidade que também vai assistir o nosso podcast, de realmente entender que a saúde merece a nossa atenção, procurar um médico não só quando sentir um sintoma, mas mudar pequenos hábitos, que isso é muito importante. Então, novamente, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada. Foi um prazer. E além dos hábitos e do acompanhamento médico, é muito importante saber que a gente também tem suporte para isso. Aqui na Unimed Cerrado, os colaboradores contam com iniciativas voltadas justamente para a prevenção e cuidado contínuo. E para explicar melhor como isso funciona na prática, eu convido a Camila da Atenção Integral à Saúde. Seja muito bem-vinda, Camila. É um prazer ter você aqui no Cerrado Cast com a gente. Muito obrigada, Yasmin. Pode se apresentar para a gente, por favor? Então, prazer. Meu nome é Camila, enfermeira aqui da área de Atenção Integral à Saúde, e estou aqui para sanar algumas dúvidas em relação à APS digital. Camila, para a gente começar bem do começo mesmo, alguns colaboradores já devem saber, outros não, mas explica para a gente o que é de fato a Atenção Integral à Saúde. O serviço de atenção integral à saúde é um serviço pensado para solucionar e cuidar das pessoas de uma maneira completa. Ele atende às principais demandas da atenção básica em saúde, então, com o nosso maior foco, prevenir doenças e promover saúde. E como que esse cuidado chega até o colaborador, por exemplo? Que tipo de atendimento ou suporte que ele vai encontrar nessa APS? Esses cuidados são oferecidos pelo nosso programa de atenção personalizada à saúde, a APS Digital. É um programa 100% online, sem cobrança de coparticipação, de fácil acesso e que garante acolhimento, maior acompanhamento, uma coordenação do cuidado e um atendimento integral, com foco principalmente nas principais demandas dos nossos colaboradores e também oferecer um atendimento completo de mais fácil de orientações. Camila, você tocou num ponto muito importante, que é a não coparticipação. No semestre passado, nós fizemos 2 campanhas de exames de mamografia e PSA, tanto para colaboradores quanto para os nossos beneficiários. Isso mesmo. Há pesquisas que falam que já é efetivo isso, já é comprovado isso. Quando você faz um exame que possibilita um diagnóstico precoce, você vai elevar a sua chance de cura da doença. Melhora também na qualidade de vida, com certeza. Então, além desses 2 exames, tem algum outro serviço ou outros programas que o nosso beneficiário pode ter acesso? Então, além da APS digital, como a gente já mencionou, né, atenção personalizada à saúde, nós também temos uma plataforma digital com programas preventivos, na modalidade online, como o programa da gestante, que é o programa Mamãe Coruja, onde a gestante ou a mulher que tenha vontade e o interesse em se tornar gestante, ser mãe, ela faz um acompanhamento, uma trilha de cuidado, e quando ela finaliza esse curso, ela ganha um incentivo, como uma forma de incentivo, né? Ela ganha um kit maternidade da APS Digital, como uma forma de realmente fazer esse acompanhamento e incentivá-la a ter todo esse cuidado aqui na APS. Também temos também ali dentro da plataforma Viver Bem, que é a nossa plataforma digital, como eu mencionei, trazendo trilhas de cuidado para doenças crônicas, também orientações de psicologia e nutrição. Paralelo a isso, nós também temos o programa Saúde do Trabalhador, que o foco são as empresas, onde a gente faz uma gestão da sinistralidade, juntamente com a equipe de mercado, e a gente faz uma educação em saúde, a gente fornece palestras para que a gente consiga fazer orientações e fazer a gestão dos fatores de risco das empresas. Que quando vocês visitam, então, as empresas, levando esse conhecimento em saúde para os beneficiários que lá estão. Exatamente. Também, as palestras acontecem não necessariamente quando nós estamos em visitas empresariais, mas elas estão acontecendo tanto na modalidade online quanto presencial, a depender da dinâmica de como acontece nas empresas. Para quem está escutando a gente, o colaborador, nossa, eu quero esse atendimento especializado. Por onde que eu começo? Pelo site, pelo aplicativo? Eu tenho que mandar só um oi no WhatsApp? O que eu faço para ter esse acesso? Como eu mencionei, o acesso é fácil, então é só entrar em contato pela nossa recepção digital, pelo próprio WhatsApp, mencionar o interesse em fazer o acompanhamento contínuo, completo, com a nossa equipe, para realmente fazer essa gestão desse cuidado.
Camila, para a gente fechar, tem algo que você gostaria de reforçar que o colaborador soubesse da atenção integral à saúde? Apesar de sermos colaboradores também da nossa equipe, gostaria de reforçar, principalmente com os beneficiários que estão na APS ou que tenham interesse em vir, que nós temos um sigilo profissional muito importante. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados nos respalda, onde nós não temos os acessos às informações dentro do prontuário eletrônico dos beneficiários. Então, é questão de ética, de postura profissional, nós não temos essas informações, então que vocês fiquem tranquilos em relação às informações que vocês repassam às equipes. Então, fica aí a dica, o reforço, faça o contato com a Atenção Integral à Saúde, é uma equipe multidisciplinar especializada de médico da família, Isso de mesmo. terapia, de nutrição. Então, sem coparticipação, é um benefício para o colaborador. Então, nós temos pessoas aqui na nossa equipe que já fazem esse acompanhamento com o terapeuta e tem tido um feedback muito positivo. Então, Camila, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação aqui no Cerrado Cast. Obrigada a vocês. Que conversa importante, não é mesmo? Acho que o principal recado que fica para a gente hoje é que cuidar da saúde não é algo pontual, é um processo contínuo. Está nos nossos hábitos, nas escolhas do dia a dia e também no cuidado preventivo. E esse cuidado precisa acontecer sempre, ao longo de todo o ano, como mostra o nosso programa 365 Dias de Cuidado, que é um projeto voltado para a mudança de cultura de cuidado com a saúde, onde os conteúdos reforçam que a prevenção não se limita apenas aos meses temáticos, mas acontecer em qualquer período do ano. O programa é coordenado pelo time de marketing e vocês podem acompanhar todas as ações e conteúdos pelo Colab Mais. Então fiquem de olho por lá. Fica aqui o convite. Olhe mais atenção para a sua saúde, aproveite os recursos que você tem disponível e não deixe para depois aquilo que você pode cuidar hoje. E agradecer você que acompanhou a gente até aqui. A gente se encontra no próximo episódio do Cerrado Cast. Até lá!